Que história é essa de que o homem pode ser mais poderoso do que os anjos? Será que isso é verdade? Em que nível isso é verdade? E como que fica o lugar da mulher se a gente estabelece um lugar desse para os homens? E é a gente que estabelece também um lugar desse para os homens? Isso é a maior mentira e a maior loucura? Isso está na Bíblia? Bem, fica comigo nesse vídeo até o fim, porque tem muita coisa que a gente precisa entender dentro das bases bíblicas, porque tudo que nós falamos aqui é dentro de bases bíblicas. Então, fica até o fim para você poder entender qual é a verdade da Bíblia sobre esse assunto e já deixa seu comentário aí, já se inscreve se você não é inscrito, porque 70% das pessoas que assistem esses vídeos, elas não são inscritas. Então, se inscreve para você poder ajudar a gente aqui nesse canal. E compartilha essa mensagem. A gente sempre tem dito que são ações pequenas que no final se tornam muito grandes na sua vida e na nossa vida, porque a Bíblia diz assim: dá e dá-se-vos-á. Se você abençoa, você também é abençoado. Então, nos abençoe pelo poder do nome de Jesus com essas ações pequenas. E vamos lá, porque esse assunto aqui, ele é muito importante. Parece que já está respondido que não, que os homens não são maiores que os anjos, mas não é assim não. Então, fica aqui e vamos pensar sobre isso hoje. Existe uma hierarquia espiritual de dominância estabelecida aqui na face da Terra. E existe uma hierarquia espiritual criada por Deus para o universo. Então, são duas coisas bem diferentes. Uma é a gente falar a respeito de universo, de toda a obra da criação de Deus, e outra coisa é a gente falar sobre o que Deus estabeleceu aqui, quando ele criou o homem. Então, existe um objetivo de Deus ao ter criado o homem aqui na face da terra. Quando Deus criou o homem, já existia uma guerra espiritual, já tinha acontecido muitas coisas no universo de Deus, na vida de Deus, que envolvia todo o universo de Deus. E Deus criou o homem dentro dessa guerra espiritual pré-existente. Por que Deus criou o homem no meio dessa guerra? Por que Deus colocou o homem aqui, neste lugar, neste planeta? Se justamente aqui era o lugar onde havia trevas na face do abismo. A Bíblia diz que Deus olhou para esse lugar e Deus estava vendo que aqui, neste lugar, era um abismo e havia trevas. Aqui não havia formação de nada. E, além de tudo, havia trevas. E essas trevas a que Deus se refere não é escuridão. O Espírito de Deus pairava sobre este lugar e era este lugar onde o inimigo foi jogado. Então, existia uma guerra pré-existente e Deus criou este lugar, este planeta aqui, e neste planeta aqui o inimigo caiu, o inimigo se fixou, o inimigo ficou. Então, o homem veio para este lugar, um lugar de trevas. E o objetivo de Deus ter criado o homem foi fazê-lo sua imagem e semelhança. Para que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Então havia uma guerra pré-existente, havia um problema, porque Deus é Deus de futuro, Deus sabe de todas as coisas, e Deus criou esse planeta, e nesse planeta, esse ser provocador de Deus caiu, foi jogado, e o homem foi colocado junto com ele, nesse mesmo lugar. Então veja que o homem, sexo masculino, porque quando o homem foi criado e foi dado a ordem para o homem cuidar, lavrar, então no começo trabalhar não era sofrimento, trabalhar não era um castigo. Sim, depois que a terra passou a produzir cardos e espinhos, que a coisa ficou difícil, não é? Aí sim, ele teria que comer do seu esforço, do seu trabalho, do suor do seu rosto, e aí sim ia ficar
difícil para ele, até porque ele não estaria mais dentro do jardim onde se supunha que havia proteção para o ser humano, mas também não havia. Então veja que o ser humano é um ser super poderoso, sim, tanto homem quanto mulher, porque a mulher foi criada do homem. Então ela tem um nível de poder também. Quando a gente cria algo semelhante ao outro, aquele outro, aquela primeira base, é a base original, é a fonte. O ser humano, quando ele cria algo semelhante, muitas vezes, e isso é a base do que ele cria algo melhor que o anterior. Deus criou o homem para estar no topo, na liderança e para uma guerra espiritual. Então não tem como nós colocarmos a mulher no mesmo nível do homem, porque ela não foi criada com o mesmo papel. O papel do homem não se resume só a cuidar da mulher e da família, que é a base do reino de Deus, e isso exige doação, entrega e sacrifício. Não é só isso. Isso já é uma missão terrivelmente grandiosa, mas ele foi criado para dominar sobre todas as coisas. Então, cuidar desse planeta. Ele foi criado para cuidar desse planeta. Se fosse para cuidar de um passarinho, de um sapo, de um cachorro, de um leão, de cada um, já seria muito difícil e a gente diria que era impossível. Mas é um planeta inteiro, é todas as aranhas que existem aqui, todas as bactérias, porque quando Deus fala toda a terra é o visível e o invisível. E por isso a gente vê o homem canalizando energia, o homem encontrando aí microscópios para ver bactérias e ver tão profundamente uma bactéria que ele vê a secreção que a bactéria produz, o veneno que a bactéria produz, e do veneno, aquele microveneno, se uma bactéria já é algo quase impossível de ser visto, imagina a secreção que ela produz. Mas aí ele não só vê, ele estuda aquela secreção e aquele veneno da bactéria, ele cria um veneno pior. Um veneno que vai matar a bactéria com o próprio veneno dela. Então, o homem é um ser extraordinariamente poderoso e a gente tem de entender. Nós, mulheres, não gostamos disso. São pouquíssimas mulheres que se envolvem com pesquisa porque é um trabalho exaustivo e entediante e a mulher não gosta de nenhum trabalho exaustivo e entediante. Você vê, se for entediante cuidar dos filhos, ela fica irritada, a mulher não gosta, não é da natureza da mulher. A natureza da mulher é de estar fazendo múltiplas coisas. Então, quanto mais ela produz, menos ela se entedia, menos ela fica nervosa. Mulheres muito paradas, sem o que fazer, são uma arma terrível na mão de Satanás, porque elas se revoltam, elas se iram. A mulher, ela precisa de ser ajudada, porque a mulher, o emocional, a estrutura física dela é mais frágil, a do homem é mais forte. Então, todas essas mudanças no organismo da mulher também mexem com o psicológico feminino. Não é que nós somos ruins, e eu não falo isso pensando nas mulheres imorais, vulgares, as mulheres que se entregaram nas mãos de Satanás e estão tornando um inferno no mundo. Não estou falando dessas mulheres. Eu estou falando das mulheres que são servas de Deus, mulheres verdadeiras, que entendem o seu papel de ajudar o homem, seja trabalhando fora, seja trabalhando em casa, e ajudando o homem a cuidar dos filhos, a mostrar o caminho de Deus para os filhos, a evitar que os filhos caiam no abismo. Mulheres capazes de se sacrificarem também, porque quando o homem é criado para o sacrifício, quando o homem é criado para fazer coisas difíceis, a mulher também tem de se sacrificar e entender para que todos saiam abençoados. Esse sacrifício não se compara à destruição que existe lá no mundo e o sofrimento que as pessoas que estão no mundo estão enfrentando hoje. Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto o que o mundo produziu, o que foi que sobrou para o ser humano. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Se não se inscreveu, se inscreve. E não deixa de deixar seu comentário aqui. Essas coisas são muito importantes para nós. Então vamos lá. Os homens, eles são ou não são maiores que os anjos? Segundo a Bíblia, o homem foi criado para o combate. O homem é luz e a luz vence as trevas. Então, todos os anjos
caídos, eles não têm a força e o poder que o homem tem. Eles precisam influenciar e induzir ou possuir o corpo para eles terem algum poder. Eles não podem mandar, eles não mandam. Eles induzem, eles influenciam e se houver a permissão, ou seja, se a pessoa decidir seguir aquela tendência, ela vai ser dominada pelos demônios e não vai dominar sobre os demônios. Mas o que a Bíblia diz sobre o homem é que ele tem poder aqui na terra de dominar sobre todas as coisas. E nós estamos falando sobre a hierarquia espiritual de dominância aqui na terra. Nós não estamos falando de universo, porque no universo de Deus, os anjos de Deus, os anjos que não são caídos, são criados para ajudar o homem. Então, o homem ele tem poder de dominar sobre os anjos caídos. Os anjos caídos não têm tanto poder quanto o mundo quer dizer que tem. E uma coisa boa no filme Lúcifer é que os demônios, eles eram assim, desse tipo, bíblicos, porque eles não tinham o poder sobre aquelas pessoas que não davam poder para eles. Então, o homem, sexo masculino, ele tem poder sobre os demônios, de dominar os demônios. A mulher foi criada semelhante ao homem, ela tem poder de dominar sobre os demônios. Então, eles não têm mais poder que o ser humano. Anjos caídos não têm mais poder que o ser humano. O ser humano, ele tem mais poder que os anjos caídos. Eles podem dar uma ordem e esses anjos caídos terem que se retirar, que sair, mas tudo isso eles têm que estar ligados em unidade com Deus, porque é a unidade com Deus, é estar com uma vida ligada com Deus que dá poder ao ser humano. Por quê? Porque aí ele não dá legalidade para o inimigo. Porque quando ele cede à imoralidade, às tendências da mente dele, ao que ele quer, aí ele se entrega à vontade dos demônios, aí eles passam a dominar sobre o seu corpo. A Bíblia diz assim: não reine o pecado em seu corpo mortal para lhe obedecer às suas concupiscências. Então, nós é que deixamos o pecado reinar. Nós é que deixamos o inimigo sugerir e nós fazemos. Não que ele tenha poder de manipular a nossa vida. Nós temos poder sobre eles, de expulsá-los, de mandá-los sair, de não deixá-los dominar sobre nosso corpo. Então, o homem, o ser humano, porque o homem tem uma autoridade espiritual ainda maior, ele tem poder de governar sobre os demônios, ele é maior do que os anjos caídos e cuidar da mulher, da família, de todos os outros e proteger todos os outros, porque ele tem autoridade espiritual e foi criado por Deus para o sacerdócio. Se você concorda com isso que eu acabei de falar aqui, deixa aí seu comentário. Se você não concorda também deixa seu comentário aí e que Deus multiplique essa palavra no seu coração e te leve para dentro da Bíblia, porque ela é a verdade. Não existe nada na Bíblia que precise ser mudado. Deus te abençoe em nome de Jesus.